Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, Erechim já registrou 2 mortes de casos de homicídio em 2021. Também entre os destaques, um erechinense perdeu a vida ontem em um grave acidente aqui no norte do estado. E também, região de Erechim vai permanecer nessa semana em bandeira vermelha, mas em cogestão, o que libera a bandeira laranja para a nossa região. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações aqui da nossa região. Já começamos para você com imagens aqui de Erechim na sua tela. Tá aí a capital da amizade, bonita como sempre, temperatura na casa dos 24 graus, muito calor no dia de hoje. Nós já começamos falando de segurança pública aqui no Bom Dia Notícias. Olha, Erechim já contabilizou, nesse início de 2021, 2 homicídios. Nos 9 primeiros dias deste ano, já foram registrados 2 homicídios na maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho. Informações oficiais sobre esses casos não foram repassadas pela polícia, mas conforme apurado pela reportagem do repórter Alan Dias, do jornal Bom Dia, na noite do último sábado, um homem foi morto na rua Vitelmo Pasquato, no bairro Cristo Rei. De acordo com testemunhas, foram ouvidos ao menos 17 tiros nesse caso. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Já o primeiro homicídio de 2021 aqui em Erechim aconteceu na terça-feira, dia 5 de janeiro, no loteamento Amanhecer, próximo ao bairro Paiol Grande. A vítima também foi levada para o Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos. Tá aí a informação para você do Alan Dias, né? Dessa questão da segurança pública, já 2 mortes registradas aqui na nossa região. E olha, ontem um erechinense perdeu a vida em um grave acidente de carro no norte aqui do estado. Ele estava conduzindo um veículo aí, modelo Fiat Uno. Veja na reportagem. Um erechinense morreu no fim da manhã desta segunda-feira em um grave acidente na BR-285 em Carazinho. Cléo Nassib Monteiro conduzia um automóvel modelo Fiat Uno que colidiu frontalmente contra outro veículo modelo Ford Ka. O motorista Alessandro Siqueira da Rosa, de 36 anos, também morreu no local. 2 passageiros que estavam no carro foram socorridos e encaminhados a hospitais de Passo Fundo. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Um levantamento policial no local constatou que um dos veículos teria invadido a pista contrária e provocado a colisão. O caso ainda está sendo apurado pela Polícia Civil. E um traficante foi preso pela polícia lá em Getúlio Vargas. Foi na madrugada dessa segunda-feira, quando a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, ele foi abordado em uma calçada no bairro Champanhar. Com o mesmo, os policiais encontraram 4 buchas de uma substância análoga ou parecida com a cocaína e ainda R$ 372 em dinheiro. O indivíduo foi identificado como Alan Nunes da Silva. Em conversa com ele, a polícia descobriu que havia mais drogas em uma residência próxima. Nessa casa foi indicada aí por ele, da mesma, foram encontradas aí pedras de uma substância semelhante à cocaína, pesando 17 gramas, e também um tablet de maconha, pesando cerca de 74 gramas. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia de polícia aqui de Erechim. A Brigada Militar também, nas últimas horas, apreendeu uma pistola. Foi nessa segunda-feira, quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina lá no bairro Parque Lívia, quando percebeu que um homem saindo de um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O mesmo foi abordado e com ele estava uma pistola calibre 9mm com 17 munições. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E olha, Erechim vai ficar na bandeira vermelha nessa semana, mas o projeto de cogestão aliviou as coisas por aqui e vai deixar na laranja. Veja na reportagem. Sem solicitar recursos, a região de Erechim ficou com a bandeira vermelha na 36ª rodada do Sistema de Distanciamento do Governo do Estado. Conforme os dados, a região apresentou piora na avaliação de 2 indicadores que abrangem dados específicos da região.
totalizando 2 desses com avaliação de risco máxima, ou seja, a bandeira preta, somando-se com a piora de 3 indicadores de velocidade de propagação da macro-região norte, onde houve uma elevação da média ponderada para dentro dos parâmetros que determinam a bandeira final para a cor vermelha. Dos 33 municípios da região, 22 poderão adotar o sistema de bandeira laranja, por não registrarem novos casos ou mortes nas últimas 2 semanas. Em uma reunião extraordinária na manhã desta segunda-feira, o Comitê de Combate ao Coronavírus da AMAL decidiu manter o sistema de cogestão até o dia 18 de janeiro, o que possibilita a flexibilização de algumas iniciativas, como o horário do comércio. 19 das 21 regiões Covid foram classificadas com risco epidemiológico alto, recebendo bandeira vermelha. Apenas 2 regiões, Ijuí e Santa Rosa, ficaram classificadas na bandeira laranja. Vamos falar de educação agora, e a URI aqui de Erechim deu início aos seus ciclos de formaturas de verão. Ainda em tempos de pandemia, as formaturas aconteceram no formato online na sexta e no sábado. Por causa da pandemia do Covid-19, a URI Erechim iniciou as colações de graus de verão de forma online. A primeira solenidade foi realizada na sexta-feira e reuniu concluintes dos cursos de fisioterapia e odontologia. A solenidade foi presidida pelo diretor acadêmico, o professor Adilson Luiz Stankiewicz. O grau de fisioterapeuta, com o desejo de muito sucesso. Obrigada. Já no sábado, também via online, aconteceu a colação de graus dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. A solenidade foi presidida pelo diretor-geral, professor Paulo Roberto Giolo. João Vitor, confira-lhe o grau de bacharel em Ciência da Computação. Muito obrigado! E um dado divulgado pelo Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério da Família, apontou que o trabalho infantil aqui no país diminuiu nos últimos anos. Veja na reportagem. A redução em comparação com 2016 é significativa, 16,8%. Ainda assim, em 2019, o Brasil teve 1.800.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Os dados são da PNAD contínua do IBGE. Essa população ela é composta predominantemente por meninos, por homens, por pessoas da cor preta ou parda, está concentrada nas atividades da agricultura e do comércio e as pessoas nessa situação têm um rendimento médio de R$ 503. A pesquisa também aponta queda no número de crianças e adolescentes em atividades perigosas. Entre 2016 e 2019, o número caiu de 933 mil para 706 mil pessoas. O governo federal aposta em várias ações para tentar reverter esse quadro e erradicar de vez o trabalho infantil. São programas como o Criança Feliz, que tem como foco estimular o desenvolvimento dos pequenos até os 3 anos. O Bolsa Família e o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que se dedica exclusivamente a mudar essa realidade. Desde 2013, esse programa selecionou 957 municípios para receberem cofinanciamento federal e realizarem ações no âmbito de 5 eixos estruturantes com fundamental papel articulador nos territórios. Olha, o que diminuiu também nessa pandemia foi o número de doação de sangue, viu? Os bancos de sangue estão precisando de doações em todo o país, principalmente do tipo O positivo e O negativo, que é o mais raro. Veja. As festas de fim de ano e as férias de verão são considerados períodos críticos para as doações de sangue, uma situação que se agravou com a Covid-19, que afastou muitos doadores dos postos de coleta. Todas as regiões do país sofrem com esse problema. No Amazonas, a média de doações caiu de 250 por dia para 100. Com isso, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado começou 2021 com metade do volume ideal. No Ceará, o número de doadores diminuiu em quase 9 mil no ano passado.
No Distrito Federal, as doações também caíram e as reservas dos sangues dos tipos O positivo e O negativo são críticas. No Rio de Janeiro, a queda foi de 4%. E em São Paulo, a estimativa é de que em janeiro as doações podem diminuir 30%. Os níveis dos estoques dos sangues B negativo e O negativo já estão abaixo da média de segurança. O Ministério da Saúde acredita que a média nacional de doações registra uma queda entre 15% e 20%. Para reverter essa situação, o governo federal está realizando campanhas em parceria com os estados para incentivar a população a doar sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, não existe motivo para ter medo, já que todas as normas de segurança foram adotadas nos bancos de sangue para evitar o contágio do coronavírus. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Quem está com uma doença infecciosa não pode doar, mas quem teve Covid pode ser um doador depois de ficar curado. Covid não é transmissível pelo sangue, não tem nenhuma evidência de que ela seja transmissível pelo sangue, mas por uma questão de precaução, quem teve Covid fica 30 dias sem poder doar a partir do momento que ficou sem sintoma. Então, fiquei curado da Covid hoje, 30 dias sem poder doar, depois retoma e pode doar normalmente, retomar sua vida normal de doador de sangue. Para Marcelo, doar sangue é uma rotina que já dura 14 anos. Você vem para cá, você além de ser muito bem atendido, todas as pessoas que atendem a gente sempre foram muito simpáticas comigo, né? E você não sente nada e salva uma vida. E faltam menos de 10 dias para a prova do Enem 2020-2021. Milhões de universitários brasileiros vão prestar o exame que garante, além de vagas em escolas federais, escolas públicas de ensino superior federais, as faculdades federais, também bolsas para cursos em instituições privadas, além de uma série de benefícios em outros programas do governo federal na área de ensino. Veja. A Gabriele quer fazer medicina e saiu do interior de Sergipe para a capital, Aracaju, com o objetivo de aprimorar os estudos para o Enem. Mas aí veio o coronavírus e ela teve que voltar para casa. Você está em sala de aula num dia e de repente precisar correr e ir para o interior sem ter internet na minha casa, precisando pegar a internet da minha tia para poder assistir às aulas ao vivo, continuar persistindo no meu sonho, E ainda mais agradecendo, porque eu sei que essa não é a realidade da maioria dos vestibulandos, muitos não têm internet. Além da Gabriele, os mais de 5.700.000 estudantes que se inscreveram para o Enem tiveram que se adaptar. Aulas online, problemas com a conexão, ansiedade. E não só os alunos, os professores se reinventaram para conseguir passar todo o conteúdo. Todos tiveram que criar ambientes específicos. A gente teve que se preocupar com iluminação. Veja, as famílias tiveram que cuidar do silêncio, da alimentação, tudo regradozinho no tempo. Para quê? Para que pudesse simular aquele ambiente da escola e que não atrapalhasse o momento de aprendizagem. Todos aprenderam a importância de interagir de verdade no mundo virtual. E houve a ressignificação do espaço de sala de aula. Há poucos dias da prova, só estudar não adianta mais. É preciso respirar, trabalhar as emoções e preparar o corpo para o grande dia. Dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, a alimentação zerada, sempre com uma alimentação saudável e fazer atividade física. Então essas questões de base, elas têm que estar em dia para os alunos fazerem uma boa prova, que ali eles vão ter que estar cuidando da própria saúde, cuidando também da saúde dos outros ali. Então, naturalidade e humanização das emoções, no sentido de que todo mundo vai estar sentindo a mesma coisa, está todo mundo dentro do mesmo barco. E olha, ontem o Brasil foi pego de surpresa com uma notícia importante na área da economia. A Ford decidiu que vai parar as operações de fabricação de veículos aqui no país. Isso acontece também a uma redução aí na produção de carros, que segundo um levantamento feito aqui pelo governo federal no ano passado, foi a maior em 16 anos. Mas segundo a indústria, isso não acontece. Veja na reportagem. Novo ou usado, está mais difícil encontrar carro no mercado. E as altas nos preços de veículos novos têm beirado os 20% em alguns casos. Quem procura se assusta. Tá alto, bem alto.
A pandemia desestabilizou o setor de veículos. A produção teve uma queda de 31,6%. Em 2020, foram produzidos 930 mil veículos a menos do que em 2019. Por um tempo, fábricas deixaram de produzir. Depois, faltou um dos principais produtos, o aço. E o preço de insumos cotados em dólar disparou. Tudo isso contribuiu para a alta no preço do veículo. E a demanda também. Apesar de uma queda forte de 26% acumulada no ano, a procura vem sendo retomada. Em dezembro, teve uma alta de 8% em relação ao mês anterior. E ainda falta carro. O estoque fechou dezembro com apenas 97 mil unidades. Esse valor é suficiente para uma demanda de 12 dias e é o nível mais baixo da história. Além das dificuldades em abastecer o mercado, um desafio adicional é o aumento da carga tributária em São Paulo. Para veículos usados também é um aumento substancial de 207%. Um veículo de R$50 mil, que antes do aumento pagava o ICMS R$900, a partir do dia 15 de janeiro vai pagar R$2.763. Além disso, nós temos um aumento de ICMS para veículos novos. Para esta economista, a melhora no setor de veículos, bem como nos preços ao consumidor, vai depender também do nível de controle da pandemia. Se a gente tiver uma melhora no controle da pandemia e na vacinação, a expectativa é que as variáveis macroeconômicas como um todo respondam positivamente a esse controle. Depois de um ano de secas e muitas dificuldades no campo, aumentou a procura por crédito rural, principalmente aqui na região sul do país. Te liga na reportagem. Produtor de carne, arroz e soja em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Joaquim conta que sempre usou o crédito rural para desenvolver a produção. A última aquisição foi uma colheitadeira. Ultimamente comprei uma ceifa, uma John Deere, que foi o último equipamento financiado pelo banco. Produtores de pequenas, médias e grandes propriedades em todo o país contrataram 125 bilhões de reais em crédito rural de julho a dezembro do ano passado, um aumento de 18% na procura em relação a 2019. Medidas de caráter emergencial aprovadas durante a pandemia, como a redução da burocracia para a concessão dos financiamentos, ajudaram a manter a demanda crescente e o fluxo de liberação dos recursos, segundo o Ministério da Agricultura. O crédito rural é um importante instrumento de apoio ao produtor rural e tem sido amplamente demandado, especialmente na atual safra. Isso não obstante a crise da pandemia do coronavírus. Só para custeio, que são aquelas despesas habituais com a compra de insumos do plantio até a colheita, foram concedidos 68 bilhões de reais em crédito. E o maior crescimento, de 44%, foi na tomada de empréstimo para investimentos, um total de 39 bilhões e meio de reais liberados para a compra de bens, como tratores, por exemplo, ou serviços. Esses percentuais de aumento e magnitudes do crédito concedido refletem o nível de confiança do produtor rural, bem como o bom desempenho da produção agropecuária. E atenção, viu? Você já viu falar do Pix aí, né? O novo sistema de transação aqui no Brasil, né? Que vai substituir a tradicional TED ou DOC, né? Que levava muito mais tempo para acontecer antes. Bom, agora esse cadastramento está sendo realizado aí pelas instituições financeiras, mas tem que tomar cuidado, viu? Porque tem um SMS aí, um golpe já acontecendo nessa chave do Pix. Veja que golpe é esse, fique atento na reportagem. A confeitaria da Johanna aderiu ao Pix para facilitar o pagamento das encomendas de fim de ano. 60% dos clientes optaram por usar a ferramenta e ela também adotou essa nova forma de transferência. Muitas vezes eu preciso comprar algo para mim, então tenho essa facilidade de fazer a transferência pelo Pix sem pagar nenhuma taxa, que às vezes a pessoa que eu vou fazer a transferência não tem o mesmo banco, e também na empresa. Muitos fornecedores eu acabava tendo que pagar pelo boleto.
E isso demorava cerca de 2 dias para esse boleto ser compensado pelo banco, para só assim a empresa enviar o meu pedido. E com o Pix, eu faço o Pix e a empresa já envia o pedido na mesma hora. O Pix começou a funcionar em novembro e em menos de um mês, 44 milhões de pessoas e 3 milhões de empresas já haviam se cadastrado no sistema, de acordo com o Banco Central. Cerca de 1 milhão de chaves por dia. Só na primeira semana de funcionamento, o Pix movimentou mais de 12 milhões de reais. A transação instantânea a qualquer hora do dia, que não envolve dinheiro vivo e sem cobrança de taxas, mesmo entre bancos diferentes, são algumas das vantagens dessa nova modalidade de pagamento. A ferramenta é considerada segura, mas é preciso ter cautela na hora de fornecer os dados e cadastrar a chave no sistema. As instituições financeiras, elas estão fazendo o cadastramento das chaves de Pix nos seus próprios aplicativos. Ali eu faço o meu cadastramento. Se ligarem para os clientes, se entrar em contato via WhatsApp, via mensagem, via o que for, não é um modo confiável de se cadastrar a chave Pix. Isso sim pode ser uma fraude, pode ser um golpe. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Então não perca tempo, tire suas dúvidas também pelo telefone, está aqui na tela, 54-3519-8630, 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo com imagens de Erechim na sua tela. Eu volto na sequência com mais notícias. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conect SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos. Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. Um ciclo está se fechando para o início de um novo. E a TV Bom Dia inicia uma nova fase. TV Bom Dia, a região se encontra aqui.
Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de 2 jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus de Amal chama a atenção da população de que o cenário da epidemia da Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, faz um apelo à população para que adote com o maior rigor as medidas de prevenção, no sentido de minimizar a disseminação e evolução da epidemia regional. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid. Estamos falando de vidas humanas. Nossa ação pode ser decisiva. Faça a sua parte. A partir de 11 de janeiro, você ficará bem informado logo cedo. As primeiras informações do seu dia é no Café Bom Dia, a partir das 8h30 da manhã. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com um aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha. E chegou agora o momento dos destaques da coluna Pente Fino. O nosso colega Rodrigo Finardi conversou com o Natan. Veja. Muito bem, vamos agora conferir os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi, tudo certo? Tudo bem, boa tarde, Natan. Tudo bem, vamos à tua coluna de hoje. ERS 135 entre Erechim e Passo Fundo será privatizada pelo Estado e também tem algumas outras coisas falando do presídio e da Corsan aqui. Olha, ontem esteve aqui em Erechim e tem agenda hoje o deputado estadual Matheus Vesp, do PSDB. E eu conversei com ele uma meia hora, esteve aqui na redação ontem, final da manhã. Eu tirei da Passo Fundo, cheguei mais tarde ontem também, né? Então acabamos mudando o horário. E foi algumas coisas que nós conversamos chamou a atenção.
Essa, por exemplo, a privatização de Erechim em Passo Fundo, foi a última informação que eu era à mão, né? Eles, ninguém sabe ainda. E o objetivo com essa privatização é baixar o valor do pedágio, que hoje é R$ 4,90 para carros, né? Sim. Mas que na cabeça dele, do Estado, ele é um braço direito do Eduardo Leite. Então ele sabe a informação, até que ele me falou algumas coisas ontem, que ontem à noite eu vi no site do Governo do Estado, que eu não tinha visto ainda. Então ele está muito atento ao que está acontecendo no Estado. O Matheus, então essa questão da privatização, o que é? Hoje nós temos uma agência de rodovias, a EGR, né? E que é estatal. E eles acham que não tem por que ter uma estatal para cuidar de estrada, de acordo com o Eduardo Leite. E eu também acho que não precisa. Mas torna mais caro tu manter um grupo de funcionários públicos. Desta maneira, eu perguntei para ele, nós temos um pedágio comunitário ali em Coxilha, e a grande reclamação da Erechim, que os recursos, a maioria que o Erechim usa muito esse pedágio, e a gente acaba na nossa região não recebendo o retorno desses valores. E ele disse que o objetivo, quem sabe, será uma cancela dos dois lados, mais barato, R$2 e poucos. E em outros locais já tem experiência positiva, onde com a privatização, para o cara entrar, ele fala um preço mais baixo, tem que botar a planilha, e baixou a hospedagem em alguns lugares. Então, o objetivo, quando acontecer, deve acontecer esse ano ainda, nós teremos, então, uma baixa hospedagem. Vamos esperar. É teoria, mas é uma informação. Tá outra informação que ele trouxe, a gente já falou aqui, essa é a nova, tem umas mais requentadas, só que não saiu do papel ainda, como a construção do novo presídio de Erechim. É uma parceria público-privada. No ano passado, eu lembro quando foi anunciado, o próprio ex-prefeito, o Schmidt, disse que essa vez ele não doaria o terreno, porque quem vai tocar o presídio vai querer lucrar em cima. Então, se for privado, ele não doaria o terreno. Então, essa conversa deve voltar à tona com o atual prefeito, que assumiu em 1º de janeiro, Paulo Polis, e hoje, inclusive, o Matheus estaria lá para ver como que esse município vai doar ou não esse terreno para o novo presídio. Tá certo. Outra questão que ele fala que é muito importante é a questão o Estado também está vendo uma maneira, está abrindo o capital da Corsã, vai largar na Bolsa, pode mudar a direção, tudo. O que é isso? É o caminho para a privatização da Corsã. Então, quando falam em privatizar nos municípios, não. Erechim não pode privatizar a Corsã porque ela é do Estado. Estou falando uma concessão para quem... Privatização é quem é o dono que faz. A Corsã não é do município, né? Mas o Estado pode privatizar. Ele disse que tem que ter um entendimento regional, tudo para ter grandes investimentos. Essa é uma coisa bem delicada que vai dar muito pano para manga ainda, né? Tá certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que ele falou interessante. Outra questão que ele falou, que no final do ano entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro no Rio Grande do Sul, é o famoso imposto de fronteira. E isso pode dar competitividade para as indústrias médias e pequenas. Por quê? Como o Rio Grande do Sul tem um dos impostos mais caros do Brasil no ICMS, tu comprava de Santa Catarina, que era 12, que era 17, e quando chegar o produto aqui, tu tinha que pagar a diferença dos 5%, e te deixa fora do mercado até para te vender. Agora não tem mais essa troca, agora tu não precisa mais pagar a diferença. Isso, aqui uns meses, vai afetar diretamente, positivamente, no caixa das indústrias. Tá certo. Você fala também dos nomes não disponíveis no portal de transparência. Eu acompanho muito os sites públicos da prefeitura. Tu tem lá CCs, os agentes políticos, que é prefeito, vice-secretários, funções gratificadas, eletivos, os outros enquadramentos. Ainda foi eliminado muitos nomes já do antigo governo, mas ainda aparece nomes do antigo. E nada foi colocado desde com as nomeações. Estão mexendo, ajustando, nos próximos dias deve ver. É para nós saber quem está onde, mais outras pessoas, outros cargos importantes. Tu divulga os primeiros, mas tem outros cargos que estão sendo ocupados, a gente não sabe ainda quem que está no comando. E o portal da transparência é para isso, né? Tá certo. A RGE nos hospitais, doação na conta de luz. Que parceria que é essa? Esse é um projeto que começou ano passado e vão acelerar agora. Como mudou o comando, então os voluntários acabam procurando o executivo, o legislativo, a direção do Santa para viabilizar. Existe uma cédula que tu pode votar tanto numa urna, vários pela cidade, que é esse tipo de urna aqui para identificar, ou entrar no site na área do cliente da RGE e lá em doações, e tu preenche, é de R$ 3,00 a R$ 55. Aí isso vai vir na tua conta de luz que tu paga e é repassado para o Santa para ajudar no custeio. Então é um belo projeto, vamos ver como é que vai acontecer isso. Tá certo. O Instituto Barão
é a opção para o déficit da educação infantil. Olha, essa é uma notícia nova, é uma notícia interessante para o momento. Antes, sabe que o Barão, depois de 90 anos, faliu? Tem professores que recentemente, no Natal, acho que fizeram um encontro, até a TV Bom Dia, na véspera do Natal, fez a cobertura ali em frente à escola, porque muitos não receberam ainda as rescisões. Foi a leilão 2 vezes, na segunda vez foi adquirida por uma pessoa, comprou, e como no Erechim tem 2 escolas em construção que não devem ficar prontas esse ano, por mais que queiram, é difícil que o Caras Pintadas e também o Copas Verdes fiquem prontos esse ano. Então, o que acontece com isso? E tem um déficit de 1.300 vagas. Caras Pintadas e o Copas Verdes? O quê? Caras Pintadas e o Copas Verdes? No geral da educação infantil. Não é neles. Eles vão diminuir o déficit. Não vai ter 1.300 alunos. Então, está retornando aquelas compras de vagas assim com mais força nas escolinhas particulares, só que eles não têm 1.300 vagas, né? Então, ainda vai faltar um bom universo de alunos que vão ter escola. Está sendo feito um estudo, eu acho que vai fechar, só questão de dias, detalhes, porque o Barão está fechado, mas tu tem todas as salas de aula pronto, é um local pronto para começar. Eles tinham uma estrutura boa. Então, o objetivo é fazer o quê? Ver se a sala está sendo feito várias... tu tem que ter uma avaliação externa e interna. Tem uma comissão interna para ver quanto acha que é aluguel e 3 avaliações externas, para chegar mais próximo do real do mercado. A partir daí, fechar um contrato ou não. Eu, particularmente, achei uma grande ideia, vou te dizer. Uma escola pronta, parada, com muita história na educação de Erechim, imagina 90 anos e de região. Então, é um espaço ali ocioso. Se o dono quer alugar, o município quer adquirir, eu acho que é um grande negócio. Mas o Polis diz que lá dentro tem muito mobiliário que não foi comprado nos leilões. E o município não tem interesse. Não é do cara que tem. Isso não é... Isso está, acho, na justiça. Vai tirar de lá, não vai. Então, tem esses pequenos detalhes para ajustar, mas eu acredito que é uma questão de tempo. E ele alega, eu falei, mas aluguéis. Recentemente eu falei que aluguel iam baixar 30 mil, porque a educação vai ser lá onde está hoje, vai lá para a Fundação Cotréu, que é do município. Aí tu vai botar aqui, tu vai voltar a gastar o aluguel. Isso, mas essa questão nem é do gasto, essa questão é uma questão de tu resolver um problema que nós temos da educação infantil, né? Eu acho uma bela ideia, e pelos primeiros comentários e coisas que a gente vê nas redes sociais hoje, o pessoal achou muito boa a ideia, né? Uns já teria que ter comprado o município, teria que ter comprado lá atrás, quando foi o leilão, né? Mas é eu acho uma bela de uma ideia, porque pais que trabalham aí, uns desempregados, procurando emprego, não tendo que deixar seus filhos, esse é um lado social que às vezes nem é o custo que tu investe. E tem outro detalhe importante, porque como é que tu calcula o Fundeb que tu recebe do governo federal? Tu tira lá 20% que tu arrecada, é pelo número de alunos matriculados. Então, tudo que tu investir nisso, cada aluno tem um valor que o governo federal reembolsa o município. Logo, essa conta ela deve ser pagada no final. Quando nós se fechar tudo, nós vamos saber quanto a mais vai retornar do Fundeb. Tá certo, são essas informações de hoje, Finardi. Tem mais alguma coisa? Hoje é mais ou menos isso aí. Só o reconhecimento geral, eu falei com o secretário, o Neidmar Alves, de Cultura, Esporte e Turismo, ele que já trabalhou no governo Schmidt-Lando como diretora. Eu queria saber alguma ação da secretaria. Ele disse, não, estou reconhecendo o setor. Não, está reconhecendo o setor, vamos esperar quando tiver algo mais concreto para falar. Tá certo, muito obrigado. Para amanhã já tem preparado alguma coisa? Para amanhã eu estou vendo se eu vou conseguir. Ontem foi consolidado o caixa da Prefeitura em 31/12, com todos os repasses que veio do Federal, FPM, ICMS, IPVA, ISS local. Então foi consolidado até os pagamentos da 31/12. Então vamos saber realmente como o atual prefeito recebeu a Prefeitura, com recursos livres e também recursos carimbados, aqueles que têm dinheiro da Covid, tem para projetos que só podem gastar naquilo. Eu vou ver se consigo amanhã, talvez esteja essa informação, mostrando como é que está o caixa da Prefeitura no início de 2021. Beleza, Finardi, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Valeu, Natan. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Vamos agora à opinião do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Hoje vou continuar falando sobre essa questão da vacina. Fui buscar algumas informações de uma das pessoas que vem vivenciando, trabalha na Fiocruz, pesquisadora, que está vivenciando muito a pandemia de um modo geral, ativamente, né, participando de todos os processos.
que é a pesquisadora e pneumologista Margarete Dalcomo. Ela é pesquisadora da Fiocruz. E alguns pontos ela chama atenção para a gente quebrar um pouco essa desinformação que as pessoas vêm circulando, vêm trazendo massivamente e causando muitos problemas, né, que vão causar muitos problemas com todos aqueles que a gente já vem vivenciando. Um dos pontos positivos do Brasil que ela destaca, ela fala, ela conhece bem a realidade do Brasil quando se fala de pesquisa, vacinas, enfim, esse assunto. Ela diz que nós temos expertise e temos o Programa Nacional de Imunização, nós temos uma capacidade muito grande de vacinar as pessoas e isso é reconhecido mundialmente. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que a gente atrasou, nós perdemos o tempo de começar a trabalhar para buscar as vacinas, porque logo que a pandemia iniciou, vários países já começaram a produzir, nunca se produziu tantas vacinas em tão pouco tempo para atender a uma demanda específica. Uma outra questão que ela salienta muito, que vai demandar, apesar de nós termos toda uma estrutura bem organizada de vacinação, vai ser a questão da logística da vacina. A logística é a busca de insumos, apesar de alguns municípios terem mais estrutura do que outros, enfim, já estarem mais organizados do que outros, isso ainda assim também vai pesar na questão da vacinação. E segundo o programa do Ministério da Saúde, ela avalia que o objetivo é vacinar em 16 meses, começar a fazer essa vacinação. Isso não é de todo, não é positivo, pelo menos a ideia deveria ser vacinar em 2021 60% da população brasileira, para conseguir atingir a imunidade de rebanho. Esse seria um número, ou perto de 60%, esse seria um número ideal para que a gente conseguisse frear a pandemia e estancar tudo que vem acontecendo. E uma coisa acho um outro dado que eu acho que é o mais polêmico de todos, e que as pessoas fazem, enfim, que a gente vem falando e também as pessoas acabam criando ideias das mais diferentes sobre o assunto, é que justamente a China é o país hoje o maior produtor mundial de insumos para a indústria farmacêutica e de biotecnologia. Ou seja, muito do que se produz quando se fala em vacinas ao redor do mundo inteiro vem da China. Então, aquela ideia de que eu só vou usar a vacina inglesa e não vou usar a vacina que seja relacionada de qualquer forma à produção chinesa é equivocada, porque a própria vacina inglesa, segundo ela, usa insumos que vêm da China. Então, é bobagem as pessoas falarem ou simplesmente ficarem espalhando desinformação quando, na realidade, o que acontece e o que de fato vai acontecer para que as vacinas cheguem a nós aqui em Erechim, a região do Alto Uruguai, existe todo um processo e esse processo não vai mudar porque as pessoas pensam que aquela vacina não vai ser útil, eficaz, enfim, simplesmente por achar que aquela vacina não vai ser boa ou porque ela está vinculada a uma ideologia, enfim, a essa desinformação que vem sendo propagada na internet. Então, esse é um ponto bem esclarecedor de todo esse processo. Não tem como escapar disso. A maior parte dos insumos vem da China. E isso não importa, porque a vacina, ao chegar aqui em Erechim, ela vai ser aprovada, ela vai passar por todos os testes, e no Brasil, de um modo geral, vai passar por todos os testes necessários até ter a sua eficácia reconhecida e o seu efeito nas pessoas e para a comunidade. Falar em qualquer outra coisa que não seja vacinar é voltar para um passado obscuro em que as pessoas morriam porque a vacina justamente fez isso na vida e no conjunto da sociedade. Ela ampliou o tempo de vida das pessoas.
Foi a vacina, juntamente com outros fatores, alimentação e outras coisas, que conseguiu fazer com que as pessoas vivam mais. Então, ficar simplesmente criando problema desnecessário em cima de desinformação não é o que nós precisamos agora para conseguir conter essa pandemia e voltar a uma certa normalidade. É isso aí. Show de bola, né? Vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Breitenbach aqui na TV Bom Dia. Você viu ao vivo às 10h30 da manhã e revê agora no Minuto. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta desta terça-feira, que traz na capa a situação econômica aqui do Alto Uruguai Gaúcho. A falta de matérias-primas inflaciona os custos e limita a expansão da produção industrial aqui na nossa região. A coluna do Rodrigo Finardi traz informações importantes. A RS 135 entre Erechim e Passo Fundo será privatizada pelo governo gaúcho. Na página 13, os desafios continuam aqui na região Alto Uruguai e o próximo presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, AMAL, vai ter uma dificuldade e também um desafio muito grande em continuar um trabalho em conjunto com as lideranças aqui da nossa região. Na página 4, colunistas de opinião e na 5, esforço conjunto para o desenvolvimento regional em Barra do Rio Azul. Na página 6 tem o fato da foto e na 7, reportagem no Salos Locke. A falta de matérias-primas inflaciona os custos, limita a expansão da produção industrial, da economia aqui da nossa região, mas, de acordo com empresários, mesmo assim, eles estão otimistas para este ano. Na página 8, o apoio ao setor primário de Jacutinga, que fortalece aí, principalmente a silagem de milho. Na página 9, em março, escolas da rede municipal de ensino devem retomar com 50% dos estudantes em formato presencial. Na página 10, a Coordenadoria de Saúde organiza já uma estrutura para a imunização contra a Covid-19 e na 11, o município tem 60 casos ativos e 2 pacientes hospitalizados. Na página 12, os classificados do Bom Dia tem também um caderno de variedades e na 15, um acidente trágico deixa morto um erechiniense em colisão no município de Carazinho. Contra a capa do Bom Dia está falando de esporte. O Ipiranga vai jogar no próximo domingo contra o Paysandu e precisa então vencer pela Série C para garantir então o acesso à Série B no próximo domingo. Outras informações você pode estar conferindo também no site do Jornal Bom Dia, basta acessar www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora. Olha, o Atlântico apresentou ontem um dos seus primeiros reforços para a temporada 2021. Trata-se do jovem Guto, que vem nas categorias de base para reforçar o time do Galo. O Atlântico confirmou nesta segunda-feira mais um reforço para o elenco de 2021. Trata-se de Augusto Machado Florão, o Guto, de 20 anos. Ele estava nas categorias de base do Galo desde 2018 e já teve passagens pela base de grandes equipes do Rio Grande do Sul no futsal, como, por exemplo, a CBF. Mais informações do esporte em jornalbomdia.com.br para você. Vamos conferir como é que fica o tempo hoje. Te liga! Olá, agora você confere as informações da previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta terça-feira, há o predomínio do sol em praticamente todas as cidades da região. As temperaturas ficam bem altas, passando dos 30 graus. No fim da tarde e início da noite, pode ser que chova em algumas áreas devido a uma frente fria que está vindo sobre o estado. As temperaturas ficam bem elevadas. Em Erechim, a mínima será de 20 graus, a máxima de 30 e pode chover cerca de 11 milímetros. A umidade relativa do ar ficará em torno de 51%. Já no município de Centenário, a mínima será de 23, a máxima de 31 e pode chover cerca de 6 milímetros. A umidade relativa do ar ficará em torno de 60%. E ali no município de Erval Grande, a mínima será de 22 graus, a máxima de 32 e pode chover cerca de 7 milímetros. Umidade relativa do ar, 60%.
Para mais informações sobre a previsão do tempo, você confere no site da TV Bom Dia. Chegando agora o Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista de ontem, a Tayane do Carmo conversou com a Marley Lanfred. Olha, uma conversa muito bacana, cheia de energias positivas para você iniciar 2021. Depois de 2020, que foi um ano turbulento, você precisa meditar, ficar mais tranquilo. Veja que entrevista bacana essa daí, tá bom? Te liga. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre como equilibrar as expectativas para 2021 e também os cuidados com a nossa saúde mental. Então, para isso, nós temos aqui hoje a nossa convidada especial, a consultora holística Marley Lanfred. Seja muito bem-vinda aqui, Marley. Obrigada, Tayane. Então, Marley, já para nós iniciarmos, a gente sabe que esse ano de 2020 foi muito desafiador, né? Para muita gente, muitas pessoas perderam os empregos. Eu gostaria que tu desse algumas dicas de como a gente pode equilibrar a nossa saúde mental para esse 2021. Então, o ano de 2020, eu acho que ele é um ano meio que um marco zero para nós, né? Ele nos forçou, né, a parar, porque eu acho que mais importante de saber para onde a gente quer ir é saber aonde a gente está. Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, eu acho que 2021 ele vem numa perspectiva de que a gente com mais base, com mais aterramento agora, sabendo onde a gente está e se percebendo melhor, porque tudo o que aconteceu fez com que a gente se sentisse, né? Então, esse 2021 vem nisso, para a gente poder aterrar e, a partir daí, fazer planos, sim, e se ajustar naquilo que você se determinar. Porque a tua determinação e o teu posicionamento em 2021 é que vai ser o teu marco e é que vai te levar aonde você quiser chegar. Porque muito depende de você. Mais do que interferências, né, que nem 2021, né, tem a questão da astrologia, tem todas essas questões, né, mas muito tem a ver com a gente. Geralmente, quando inicia um novo ano, né, Marley, a gente várias pessoas, na verdade, costumam fazer muitos planos e metas que querem atingir. Como a gente organiza esses planos? Nós fizemos até um ritual no começo do ano, assim, eu digo que é ritual, mas é isso, é traçar metas mesmo, né, é só uma figura de linguagem, né. É importante para a gente poder se posicionar e saber onde a gente quer chegar, né? Mas com muita calma, muita perseverança, também tendo noção de se eu tenho condições de chegar lá também, né? Isso é muito importante, né? Não dá para traçar metas com muitas expectativas, porque, claro que isso vai gerar uma frustração, né? Então, dentro daquele potencial que a gente tem, sim, a gente pode fazer e fazer bem. E, às vezes, no decorrer do caminho, podem acontecer imprevistos também, as coisas podem mudar. Como é que a gente lida com essas mudanças? Eu acho que é perceber a essência que você é de verdade e usar o teu potencial. Porque eu vou te usar como exemplo. Hoje tu estás aqui, mas tu tens um potencial incrível a se descobrir ainda. Tu é jovem. Tu podes fazer muitas coisas, né? E eu acho que assim todos nós, né? E eu acho que esse despertar de saber que eu posso fazer mais do que uma coisa, né? Antigamente a gente nascia e estudava e dizia é isso ou aquilo, né? Médico, advogado e tal, né? E agora a gente tem essa capacidade, eu vou dizer. E eu acho que a palavra é reinventar. A gente pode se reinventar a todo momento. Se a gente olhar as nossas dificuldades, as pessoas vão dizer, eu gosto de usar desafios. Para fazer isso, tudo fica mais tranquilo e, com certeza, a gente pode chegar lá, porque a gente é uma descoberta a cada dia. Até essas palavras deixam a gente bem reflexiva, né? Não sei se quem está em casa sente, mas conversando aqui com a Marley, a gente sente essa profundidade nas palavras que ela diz.
né? E falando a respeito desses processos, a gente sabe também que tem muitas terapias, inclusive tem as terapias holísticas. Eu gostaria que você comentasse quais são os benefícios das terapias que tem e também da holística. Holística vem de holos, né, de ver o ser humano como um todo, na verdade, né? Então, terapia holística tem a ver com a gente se perceber em conexão com tudo que há. Elas auxiliam em muito, mas eu gosto muito das terapias que são baseadas e que vão te levar para o teu autoconhecimento, que eu acho isso a coisa mais importante, né? Não terapias que às vezes acabam levando a pessoa a ficar dependente do terapeuta, né? Eu estou no mercado há 28 anos e então eu percebi isso, então eu fui em busca de outras coisas, por isso consultoria holística, né? Percebendo isso e trazer e levar a pessoa para esse lugar, para ela mesma, porque todas as respostas estão sempre dentro de você. Um terapeuta, o que ele pode fazer para te ajudar é perceber, então, na ansiedade, como tu colocaste, o que essa ansiedade veio me trazer, né? Porque sentimentos, eles são visitas, eles passam por você, né? Então, se a gente começar a se aprofundar nisso, né? A terapia vai te ajudar nisso, claro, né? Então, a gente está ali para dar a mão, né? Mas o principal objetivo mesmo é o teu autoconhecimento. E a gente pode dizer, Marli, que os sentimentos ruins, eles acabam influenciando nas nossas atitudes. E como que a gente lida com esse tipo de sentimento? Muito boa a tua pergunta. Na verdade, sim, porque o sentimento é o que carrega os nossos pensamentos. Vamos dizer assim, o combustível para a nossa mente, quando ela está muito agitada, tem a ver com as nossas emoções. Então, eu gosto muito de usar uma temática que eu recebi sobre a mente, a respiração e o nosso estado, né? A gente pode usar a palavra energia, então eu prefiro usar estado, que fica mais tranquilo, né? Nós vamos fazer até aqui agora, nesse momento, uma breve meditação, a gente pode usar, que é só levar um pouquinho a nossa atenção, a nossa respiração, para a gente ter essa percepção. Então, a gente já vai fazer uma vivência dentro da emoção. Então, eu vou convidar para que a gente feche os olhos agora e leve a atenção à respiração. Observando somente o ar que entra e sai a partir das tuas narinas. Ok, pode abrir os teus olhos. Isso já interfere muito no teu estado. Você já pode sentir. Se você fez em casa, também vai sentir. Eu senti agora, por exemplo, uma paz, né? Porque, como você disse, se concentre apenas no ar. Então, me concentrei no ar, a gente sente uma paz. Como se é uma coisa ali simples, né? Você limpa a sua mente, porque você foca ali. Muito bom. Então, a mente, quando você interfere na tua respiração, a tua mente vai se aquietar e a tua energia vai mudar. Então, se tu está no estado ansioso, a minha dica é que você faça isso diariamente. Não precisa fechar os olhos, pode ser até no seu trabalho, levar a atenção à respiração somente. Isso é uma chave. Então, dica de ouro aqui no Bom Dia Entrevista. Marli, a nossa entrevista ela já está chegando ao final. Eu gostaria que tu desse uma dica para quem nos últimos meses teve uma mudança muito grande na vida, seja a perda de um emprego, seja o rompimento de algum relacionamento. Por onde começar? A palavra que eu usei, se reinventar, eu acho que é a chave. Eu acho que é parar, poder se sentir, respirar, como eu dei a dica, e perceber que a gente tem muitos potenciais e que a gente precisa utilizar isso, que eu acho que é uma bênção, é algo que a gente recebe. E a gente usa muito pouco, a gente sabe, a nossa capacidade cerebral. Não chega a usar nem 5%. Então, eu acho que todos nós temos essa capacidade. Então, eu gosto de ver isso. A minha vida também não foi tranquila, assim como de todos vocês, né? A gente passou por esses desafios.
Mas eu acho que o que faz e me trouxe a diferença é ver a dificuldade como um desafio a ser enfrentado, a ser encarado, e que não tem ninguém que está contra você. Eu acho que o universo cuida de você. E talvez seja essa forma que ele teve para você poder fazer esse movimento, porque de outra forma talvez você não faria. Porque a gente fica muito acomodado às vezes, né? E perde o brilho e perde a forma linda de viver, que é estar vivo, né? Porque estar vivo é sentir tudo, não só sentir as coisas boas, porque sentir é viver. Tá aí então as dicas da Marley aqui no nosso Bom Dia Entrevista. E desde já estamos encerrando, passou muito rápido. Eu agradeço a sua presença aqui e digo, já lembrando que as portas do Bom Dia estão abertas aqui para ele receber novamente. Ai, gratidão, Tayane, foi um prazer. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias desta terça-feira está ficando por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom e não se esqueça, TV Bom Dia, a região se encontra aqui. Um abraço para você, até mais, tchau, tchau.